Profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. O seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Se você pode, feche seus olhos. Pai, obrigado por esse dia que traz para nós a memória daquilo que foi feito por nós. Pedimos que nesse momento, através da exposição da Tua Palavra, ao sermos expostos a ela, que possamos ter a capacidade de abrir o nosso coração e que a nossa mente possa ser transformada e renovada, porque a Tua Palavra é poderosa, a Tua Palavra transforma, a Tua Palavra liberta, a Tua Palavra é capaz de mudar a vida do homem. E que assim seja nas nossas vidas hoje, para a glória do Teu nome, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. O tema da nossa conversa hoje é uma pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? E se a gente, obviamente, fizer essa pergunta aleatória a você que está aqui, é provável que de muitas pessoas aqui, alguns digam que Jesus é tudo para mim. Porque dizer que Jesus é tudo resume muito bem, talvez, aquilo que a gente gostaria de dizer. Isaías, ele declara, 600 anos antes de Jesus, uma profecia, uma promessa da vinda de Jesus. E Jesus foi a maior oferta que Deus fez, né? Jesus foi aquilo que Deus tinha de melhor. Algumas pessoas, elas, quando se comunicam e querem de alguma forma manifestar um carinho uma pelas outras, elas dizem que o melhor de Deus aconteça na sua vida, ou o melhor de Deus está por vir. Mas na verdade o melhor de Deus foi Jesus. O melhor que Deus poderia dar por mim e por você foi o Filho dele, Jesus. Deus, ele não deu o seu Filho por nós. Deus, ele deu o seu único Filho por amor a mim e a você. Quem é pai e mãe? Levanta a mão aí. Pai e mãe, isso, você imagina, né? Eu sempre digo que Deus sabe o que pede e para quem pede. Não é verdade? Porque ele deu o Filho dele para morrer por alguém que não merecia. Nesse caso, eu. Outro dia eu estava ouvindo um teólogo dizer que hoje o número de evangélicos no Brasil cresceu de uma forma assustadora. Hoje é comum a gente ver na escola colegas que são evangélicos. A professora é evangélica, a dirigente às vezes é evangélica, o diretor da escola é evangélico. Aqui a gente tem 3 ou 4 donos de escola que são evangélicos. Se a gente vai no médico, a secretária do médico é evangélica. Às vezes o médico é evangélico. E aí a gente vai vendo a quantidade de evangélicos que a gente hoje tem. Por onde a gente vai, a gente acaba esbarrando com pessoas no ônibus, na rua, no supermercado, que estão cantando louvores e que se também denominam evangélicos. E a pergunta que a gente se faz é se a quantidade de evangélicos ela aumenta a cada dia. Por que que realmente a nossa vida ela não melhora? Por que que o mundo ele não melhora? Por que que nós não temos mais generosidade? Por que que o número de coisas ruins eles não acabam diminuindo e a humanidade ela não aumenta? O homem a cada dia que passa ele tem perdido a capacidade de ser humano. O que define, obviamente, um discípulo autêntico de Jesus para alguém que é simpatizante é uma experiência com o Senhor. Uma experiência com Deus, ela marca a vida do indivíduo ao ponto dele entender aquilo que foi feito por ele e decidir não mais viver a sua própria vida segundo as suas vontades, e sim viver a sua vida segundo aquilo que Deus determinou para ele. E isso é o que faz com que verdadeiramente a nossa vida mude. E isso tem a ver, obviamente, com essa resposta para a pergunta que eu fiz. Quem é Jesus para você?
Pergunta para a pessoa que está do seu lado, quem é Jesus? Pergunta aí, me ajuda a pregar, por favor. Quem é Jesus? Né? Nesse momento a gente dá um sorriso, quem é Jesus? E aí não sai muita coisa, né? Jesus é bom, é o Filho de Deus. Eu perguntei para Carla em casa, quem é Jesus? E aí o Tito falou, é o Filho de Deus, papai. É o Filho de Deus, meu filho. E aí Mirela falou, ele mora no céu. Mirela já disse logo o endereço dele também. Não é verdade? Mas, dependendo do tipo de resposta que se tenha para essa pergunta, define para nós o Deus ou o Cristo que nós decidimos adotar para as nossas vidas. Porque para algumas pessoas, Jesus, ele é uma espécie de amuleto nos momentos de dificuldade, quando meu filho está com febre, quando uma enfermidade chega na nossa porta, quando uma porta se fecha, quando uma impossibilidade aparece nas nossas vidas, nós corremos para Ele, pedimos oração, invocamos o nome dEle e temos o desejo da nossa necessidade ser atendida. Né? Para outras pessoas é como um gênio numa lâmpada, a gente esfrega e a gente torce para que aquele gênio saia e a gente tenha direito a fazer um pedido. Olha, eu quero isso. Para algumas pessoas Jesus é um gênio, uma espécie de gênio numa lâmpada. Para algumas pessoas ele é um balconista, aquela pessoa que você chega numa loja e você vai lá na Arte em Ouro e logo a balconista ela vem com um sorriso no rosto, querendo atender você, dizendo em que posso ajudar você. E aí você leva uma situação difícil, não tem lá na vitrine, mas a atendente diz, não, eu vou providenciar, a gente vai dar um jeito, a gente vai fazer. Para algumas pessoas Jesus ele é um balconista. Alguém que está sempre pronto a te atender. Ele está à sua disposição. Alguns dizem que Jesus é o Senhor, mas para algumas pessoas ele é um servo, ele é um escravo, porque na verdade o Senhor sou eu, que tenho as minhas necessidades, as minhas petições e que sempre lanço sobre ele as minhas necessidades e as minhas petições para que elas possam ser atendidas por ele a todo momento. Então, dependendo do tipo de resposta que nós temos para essa pergunta, vai definir que tipo de relacionamentos nós temos com Jesus. O que ele é para mim? O que verdadeiramente Jesus representa na minha vida? E a Bíblia, ela revela alguns títulos que Jesus nominou a si mesmo. Jesus, em alguns momentos, no Evangelho de João, ele declarou quem ele é. Não é quem ele foi, não é quem ele era, não é quem ele iria ser, mas sim quem ele é. Ele revelou quem ele é. E não foi num momento específico de púlpito, com uma multidão de pessoas. Não, foi no cotidiano. Enquanto as coisas iam acontecendo, ele ia ensinando, porque Jesus ensinava de uma forma prática. Ele ensinava vivendo no caminho, como eu sempre digo, é no caminho que tudo acontece. E Jesus ensinava da melhor maneira, através do exemplo, e ele trouxe para nós alguns ensinamentos sobre ele. E a primeira vez que ele fala é no Evangelho de João, no capítulo 6, logo depois que ele multiplicou pães e peixes e ele alimentou 5.000 homens. Algumas correntes teológicas dizem que tinha 12, outras 16.000 pessoas, tinha muita gente. Ele multiplicou aqueles pães e peixes, o povo foi alimentado, ele mandou os discípulos atravessarem para o outro lado, né, para a Galileia, especificamente lá na casa de Pedro, onde ele morava, e os discípulos atravessaram, tinha mais um barco que era de Jesus, ele subiu ao monte, os discípulos estavam no meio, Jesus andou sobre a água, você conhece a história, e Pedro andou sobre a água, e ao chegar do outro lado, ele estava lá com os 12 discípulos, e a Bíblia fala que a multidão procurou Jesus, viu somente uma embarcação, e viu que Jesus não estava ali. Alguns barcos chegaram de Tiberite, e eles atravessaram para o outro lado, né? E ao chegar em Cafarnaum, do outro lado, eles chegaram diante de Jesus, e eles perguntaram para Jesus aonde que Jesus estava. E aí Jesus então diz para eles que vocês estão me procurando não pelos sinais propriamente que eu produzi, e sim pelo pão que vocês comeram. Ou seja, Jesus, Railan, está revelando para aquela multidão que para eles, Jesus era alguém que somente atendia às suas necessidades. Quando você tem fome,
você clama a Ele e Ele enche a sua barriga. Para a multidão daquela época, Jesus era alguém que somente atendia às necessidades físicas. Mas Jesus, ele especificamente diz que ele é o pão vivo que desceu dos céus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus, curiosamente, ele está falando de pão, porque no dia anterior ele havia multiplicado pães e peixes, e a multidão havia estado com ele por causa dos pães e dos peixes. Mas o fato dele dizer que ele é o pão da vida não tem somente a ver com o pão que enche a nossa barriga ou que supre as nossas necessidades físicas. Ele está dizendo que ele é verdadeiramente aquele que alimenta a nossa alma, aquele que supre as nossas necessidades intrínsecas, aquele que vem até nós e melhor do que nós nos conhece ao ponto de preencher os vazios existenciais que existem dentro do homem. Mas a verdade é que muitos dos que estavam ali estavam somente por causa do pão, por causa da necessidade física e humana. Assim como, não aqui, mas em muitos outros lugares, existem pessoas que só entram num ambiente como esse com necessidade da parte de Jesus. São pessoas que ao saírem dessa porta não querem um relacionamento íntimo, continuam sendo multidão, não desejam estreitar laços com Ele. Quando a barriga ela ronca novamente, elas se aproximam ou procuram saber aonde esse Jesus está, para que de alguma forma a sua necessidade novamente possa ser atendida. E a segunda vez que ele revela, quem ele é, no Evangelho de João, no capítulo 8, quando ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz. Jesus, ele havia acabado de ter um encontro com uma mulher pecadora, ele estava ensinando os seus discípulos, estava agachado na areia, fazendo alguns desenhos ou escrevendo algumas coisas, e os líderes religiosos trouxeram uma mulher pega numa prática de adultério. O homem não estava ali, a mulher pecadora se aproximou ali, e os discípulos de Jesus com ele, tendo a oportunidade de aprender o que ele iria fazer, e de repente os líderes religiosos perguntam para Jesus, lançando para ele um enigma, dizendo para ele: o que a gente deve fazer com essa mulher? Ela foi pega numa prática de adultério, e a gente deve matar essa mulher ou a gente deve soltar? A lei mosaica dizia que uma mulher pega na prática de adultério deveria ser morta, mas Jerusalém, ou melhor, Israel era uma província de Roma e não poderia determinar a morte de ninguém sem ter uma autorização de Roma. Então, se ele dissesse que sim, seria contra Roma. Se ele dissesse que não, seria contra a lei mosaica. E Jesus, então, de uma forma surpreendente, diz: vamos apedrejá-la, porque a lei mosaica diz isso. Mas, primeiro, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí, obviamente, depois disso, ele declara: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A gente acaba percebendo que as trevas, elas não existem. As trevas, elas se manifestam somente pela ausência da luz, porque uma vez que a luz se faz presente, as trevas, elas se dissipam. Assim como nós estamos aqui, na plateia existe uma penúmbria, menos luz. Aqui no palco, todos esses cobilhetes aqui, eles estão acesos aqui, então aqui não há trevas. É exatamente o que acontece na vida de alguém quando Jesus ele entra. Ele começa a revelar todas as trevas e produzir luz. Por isso que algumas pessoas, quando elas recebem a Jesus e verdadeiramente elas decidem entregar totalmente a sua vida a Jesus, algumas áreas das suas vidas, algumas questões das suas vidas, elas começam a receber luz. Tudo que está encoberto e em trevas vem para a luz. E, obviamente, aquilo que está em pecado passa a ser exposto. E, obviamente, eis aí uma oportunidade para as coisas começarem a se acertar na vida. A vida, eu sempre digo, que é uma semeadura. Nós vivemos semeando.
A vida é semente, relação com os meus filhos, o tempo que eu dispenso para com os meus filhos é semente. E tudo o que eu faço na minha vida, a gerência do meu tempo, de que forma eu trato o meu corpo, são semeaduras. E da mesma forma, se você recebeu a Jesus hoje e você vem de um tempo de semeadura de coisas ruins, é inevitável que frutos ruins eles surjam. Eu ouço pessoas dizerem, poxa, parece que depois que eu vim para a igreja, as coisas começaram a piorar e muito na minha vida. Quem já ouviu essa expressão? A pessoa, ela vem de uma semeadura de muitas coisas ruins e de repente a luz chega e ela dissipa todas as trevas e inevitavelmente a semeadura, ela vai crescer e vai dar frutos, mas se você começar a plantar coisas novas, né, tiver uma nova postura diante da vida e diante da forma como você se relaciona com o seu próximo, coisas novas vão acontecer. A terceira, no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 7, ele diz, eu sou a porta das ovelhas, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. A gente observa Jesus dizendo que ele é a porta. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Porque um pastor de ovelhas, quando chegava num fim de tarde, ele levava as ovelhas para um lugar e provavelmente esse lugar era uma espécie de caverna e ali, na volta, havia alguns espinhos, alguns arbustos, para que animais selvagens não pudessem entrar e o pastor, ele se colocava na porta. Então, antes das ovelhas entrarem, ele identificava uma a uma as ovelhas. Ele conhecia as ovelhas pelo nome. E ele diz que eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele fica na porta. E toda porta é um lugar de acesso. Jesus está dizendo que ele é a porta. Ou seja, aqueles que entram por ele, Juan, tem acesso a um lugar. Que lugar é esse? Um lugar de salvação, foi ele que disse. E nesse lugar de salvação existe também alimento. Alimento para a nossa alma, alimento para as nossas vidas. E ele, ao estar na porta, obviamente, ele cuidará de nós. Ele, diferente do ladrão, que no mesmo capítulo do Evangelho de João, no capítulo 10, o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. E ele diz, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Algumas pessoas, elas acham, Davi, que Jesus, ele veio para nos dar bens materiais. No Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus é específico quando ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É uma abundância de vida de Deus na nossa vida. Não é uma abundância de coisas nas nossas vidas. Nós buscamos uma abundância de coisas, porque nós achamos que Cristo veio nos dar coisas. Mas observe comigo, se Jesus viesse à terra, morresse no nosso lugar, para nos dar bens tangíveis e mensuráveis, isso seria muito pouco. Porque uma casa nova, uma cobertura na praia, uma lancha, um jet ski, tudo isso o trabalho e o dinheiro pode comprar, sim ou não? Jesus veio dar para nós aquilo que o dinheiro não pode comprar. Aquilo que não pode ser comprado com dinheiro nenhum. Ele veio nos dar uma vida com abundância de vida. Por isso que pessoas que têm Jesus verdadeiramente em suas vidas, mesmo não tendo tudo aquilo que elas gostariam de ter, elas têm o suficiente para serem gratas. Elas têm o suficiente para reconhecer que aquilo que elas têm é mais precioso do que tudo. São pessoas que não vivem uma vida somente pautada a um tempo aqui na terra, porque se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos de todos os homens os mais miseráveis. Existe uma vida depois dessa. A gente vive aqui 70, 80, 90 anos e a eternidade. O que é isso diante da eternidade? E é para lá que nós vamos. Mas a verdade é que a gente vive, às vezes, aqui uma vida como se essa vida fosse a única que nós temos. Como se essa vida aqui fosse a mais importante. É claro que a gente tem que viver essa vida, mas a gente precisa entender
que Jesus, ele é a porta, ele é o acesso a essa nova e única vida nele. E ele diz a quarta: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e dispersa. Ele diz que ele é o bom pastor. O bom pastor do Salmo 23, que Davi fez menção, que cuida, que faz passar por momentos difíceis, mas em tudo guarda, que a bondade e que a misericórdia não se apartam de nós. O bom pastor que não é um líder narcisista, que fere, que machuca, que corta, que tolhe, que ao invés de querer que cresça, quer que diminua, aquele mercenário que ele está dizendo aqui, o texto diz que só quer a lã das ovelhas. Pelo contrário, Jesus quer o nosso crescimento. Eu digo sempre que na vida, se existe alguém que a gente jamais vai invejar ou vai ter problema com o crescimento, são os nossos filhos, Por exemplo, Tito está ali com a Mirella e o meu desejo, o meu sonho é que eles sejam maiores do que eu. Mas nem sempre, às vezes, até no casamento é assim. Porque às vezes, quando a mulher ganha um pouco mais do que o marido, muitas foram as vezes que eu tive que entrar na situação e tentar ajudar de alguma forma. Porque quando a mulher ganha um pouco mais, é problema. Quando a mulher, às vezes, tem um papel mais proeminente, é dificuldade. Agora, numa relação entre filho e pai, não existe isso. E a gente vê muitos pastores que se denominam pastores, ou seja, pais, que quando o crescimento espiritual começa a surgir dos seus filhos espirituais, eles são os primeiros a terem problemas na sua questão subjetiva, na sua identidade, e acabam ferindo, e acabam machucando as ovelhas, mas não o bom pastor, o nosso pastor. O pastor que Davi declarou no Salmo 23, que nos faz pastar em pastos verdejantes, guia-nos a águas tranquilas, refrigera a nossa alma. E Jesus, ele declara para nós que ele é o bom pastor. A quinta coisa, ele diz: eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele está falando isso no Evangelho de João, no capítulo 11, naquele episódio quando o seu amigo Lázaro havia morrido, estava 4 dias já enterrado, e de repente ele vai até Betânia, e quando ele chega lá, Marta vai ao seu encontro e diz: se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Maria vem depois e diz: se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E ele diz: olha, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta diz: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. E aí Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? O quê? A gente acaba percebendo que Jesus estava falando com Marta sobre o seu irmão Lázaro. Mas existem muitas pessoas que se encontram mortas. Não há 4 dias somente, Juan. Pessoas que se encontram mortas há semanas, há meses e há anos espiritualmente. São pessoas que em algum momento da sua vida elas estiveram vivas. Elas tinham um sentimento ávido de produzir, de ser, de viver, de desfrutar, de amar. Mas por circunstâncias da vida, essas pessoas acabaram morrendo espiritualmente. Elas ficaram pelo caminho, não se desviaram, estão dentro da igreja, mortas. Perderam a capacidade de desfrutar daquilo que é bom. Perderam a capacidade de contemplar o belo. Se chove, está chovendo, não faz diferença. Se está calor, se está frio, se está vento, não importa. São pessoas que perderam a sensibilidade espiritual, perderam o seu relacionamento com Cristo. E Jesus, ele diz que ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, física ou espiritualmente, há pouco tempo ou há muito tempo. Lázaro estava 4 dias morto. Existia uma tradição judaica que dizia que até o 3º dia o corpo ficava, depois ia embora. Então não importa quanto tempo a gente esteja morto, Jesus ele é a ressurreição.
Ele pode ressuscitar tudo. Tudo aquilo que está morto em nós. Inclusive os nossos sonhos. Porque quando morremos espiritualmente, é natural que os nossos sonhos também morram. Que as nossas motivações, elas vão embora. Que aquilo que temos como meta, como objetivo, também fiquem para trás. Nesse período, é natural que algumas pessoas façam as suas listas de desejos. Eu já estou começando a minha, né? E eu às vezes me deparo com 3 itens que eu fiz no ano passado e que eu há alguns anos fico esbarrando neles ali e eu fico me perguntando por quê. Por que eu fico ainda escrevendo, sabe, esses itens aqui, se eu não tenho o comprometimento de fazer com que a minha vida ela mude? Porque nós somos responsáveis pela nossa vida, mas nós queremos terceirizar a nossa responsabilidade. Por isso, às vezes, a gente não se compromete. Por exemplo, Davi, teve um rapaz que fez um desafio e ele decidiu praticar em 2023 200 treinos, 200 treinamentos. Então, para você praticar 200 treinos em um ano, você tem que fazer atividade física no mínimo 4 vezes por semana. E ele decidiu isso. Aí ele botou no Instagram dele e todo dia ele postava. Todo dia ele postava. Ele se comprometeu com ele e também com os seus seguidores. E a partir do momento que você se compromete com o outro pode cobrar a você, mas você às vezes não se cobra. Por isso que é fácil a gente prometer para quem não vai cobrar a gente. Não, eu vou prometer para mim que esse ano você não vai se cobrar, cara. Isso é uma mentira. E aí sabe o que aconteceu? E em algum momento esse cara ele viu que ele precisava fazer isso. E aí eu conversei com ele e ele falou, por que você não faz isso? Não tem a ver, sabe, com a forma como o seu corpo vai ficar, e sim com a qualidade de vida que você vai ter. E eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu vou ter que me comprometer com as pessoas. E aí eu vou ser o quê? Eu vou ser cobrado. E ninguém gosta de ser cobrado. Você gosta quando a sua mulher te cobra as coisas? Você gosta quando o seu marido cobra coisas para você? Você gosta quando Jesus cobra as coisas? Não, mas Jesus não me cobra nada, porque talvez a gente já não tenha a capacidade de ouvir a Ele. Porque se eu não me relaciono com a palavra dEle, a palavra dEle já não tem o efeito que deve produzir na minha vida, de aperfeiçoar, de mudar, de transformar, de expandir o meu entendimento. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A verdade é que às vezes a gente não quer que algumas coisas nas nossas vidas, elas ressuscitem. A gente não quer mais que os sonhos, eles ressuscitem, porque a gente tem medo de tentar outra vez e de não conseguir. A gente tem medo de se expor, a gente tem medo, sabe, de não acreditar. Teve um irmão aqui que ele estuda para concurso público e eu disse um dia para ele uma frase do William Douglas. Eu falei para ele, cara, para passar em concurso público, eu falei para ele, essa frase não é minha. Eu disse, você não precisa estudar muito. Você só precisa estudar até você passar. Porque depois que você passar, você não precisa mais estudar. E ele falou, rapaz, faz sentido isso que você falou. E ele começou a estudar. E ele fez, eu acho que já umas 40 provas aí. Ele passou para delegado, passou a primeira fase, ficou na segunda. Aí ele passou para promotor, passou a primeira fase, ficou na segunda. E eu falei, você está batendo na trave, mas se você não desistir, mais cedo ou mais tarde, você vai conseguir. Porque ninguém consegue vencer de quem não desiste nunca. O nosso problema é que a gente tem dificuldade de ser constante. Não se trata de velocidade. Nós temos um maratonista aqui, né, que é o Railan. Não se trata da velocidade, se trata da constância. Só que a gente não está preocupado com a constância. A gente está preocupado com a velocidade. Você quer ver? Essa semana vai estar todo mundo ouriçado. Não, a partir de segunda-feira eu vou mudar tudo na minha vida.
vou entrar na academia, vou começar a fazer dieta. Você está rindo de você mesmo, tem um monte de gente rindo aí. A partir de segunda-feira, vou buscar um curso de inglês, vou falar um outro idioma, vou fazer um outro curso profissionalizante. E a gente tem essa falsa impressão de que a mudança de calendário vai mudar alguma coisa na nossa vida. Quando, na verdade, o que realmente vai determinar uma mudança é a nossa constância. O Bernardinho diz em um dos seus livros, e também falou em podcast, que você só vai conseguir chegar no seu objetivo se a vontade de treinar for tão grande quanto a vontade de vencer. Porque todo mundo tem a vontade de vencer. Todo mundo tem a vontade de ser vitorioso em alguma área da vida. Mas o problema é que essa vontade é aquela vontade que a minha mãe, que a minha avó dizia para mim, quando às vezes eu queria ir na festa, que os meus amigos iam, e que ela dizia, você não vai. E aí eu falava para ela, mas todo mundo vai. E ela perguntava para mim assim, como que é seu nome? Seu nome não é todo mundo? E ela dizia assim para mim, vontade é uma coisa que dá e passa. Por isso que às vezes a vontade de emagrecer passa, a vontade de ser mais espiritual passa, a vontade de ter experiências novas com o Senhor passa, a vontade de viver um ano novo passa, a vontade de viver uma vida nova passa, porque vontade dá e passa. Mas meu sogro sempre dizia para mim, querer é poder, tudo é possível aquele que crê. Não existe impossibilidade humana para uma fé condicionada a um Deus Todo-Poderoso. Basta você querer. Não existe nada mais forte, Branco, na vida do ser humano do que vontade. Vontade é a coisa mais forte dentro do ser humano, inclusive para o mal, porque quem ama trai. E traição não tem a ver com amor. Mesmo às vezes amando, eu já vi pessoas traírem. Por quê? Porque permitiu que a vontade fosse o quê? Alimentada. Então quando você alimenta a vontade, você consegue, você pode. E Jesus, ele diz para nós que ele é a ressurreição e a vida. De quê? De tudo. Por isso ainda nesse ano, nesses poucos dias de 2023, se existe alguma coisa na sua vida que você deseja que seja ressuscitado por ele, pode ser. Porque ele pode ressuscitar qualquer coisa. Ele pode trazer à vida qualquer sonho. Ele pode trazer à vida novamente qualquer coisa que talvez na sua vida já tenha sido considerado morto, enterrado. Um dom, um talento, uma habilidade, um sonho, alguma coisa que você um dia fez e que há muito tempo está morto. João 14,6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz que ele é o caminho. Jesus, ele não é o fim. Jesus, ele é o caminho. Por isso que o evangelho não é um lugar. O evangelho é a forma como você decide viver. O evangelho é a forma como você decide enxergar a sua vida, enxergar a si mesma, como quando você coloca um óculos. A forma como se vive, a forma como se vê, a forma como você vê o outro, a forma como você enxerga a vida e aquilo que foi feito por você. Por isso que cada um dá aquilo que tem. Quem tem amor dá amor, quem tem rancor dá rancor, quem tem ódio dá ódio, quem tem ressentimento dá ressentimento, quem tem generosidade dá generosidade, quem tem mansidão dá mansidão, quem tem Jesus dá Jesus. Observe que os cristãos, eles sempre se cumprimentam dizendo a paz do Senhor, né? A paz do Senhor, porque a paz de Cristo, ela pode ser passada de uma pessoa para outra. Agora, essa paz, ela só pode ser passada de alguém que a possui. Quem não tem, não pode passar. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Eu me lembro que um dia encontrei um amigo, e na rua, muitos anos que eu não via, e eu fui dar um abraço nele, eu abraço todo mundo. E quando eu dei um abraço nele, ele ficou assim, com o braço assim, ó, para baixo. E
E eu abraçando, e eu falei, rapaz, me dá um abraço aqui, cara. E ele ficou igual aquele boneco do posto, porque ele não havia recebido isso. Saiu de casa com 14 anos, não recebeu afeto, carinho, e não houve uma ressignificação disso na sua vida. E quando não há uma ressignificação na nossa vida, a gente não se permite ter. E aí por isso a gente não se permite dar. Não, eu amo do meu jeito. Não, talvez você não tenha aprendido. Talvez você não tenha se colocado à disposição. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Ele é o único mediador. Cristo é o único que faz mediação entre você, entre eu e o Pai. Não existe outro que possa mediar. Não existe outro alguém. Mahatma Gandhi. Não existe ninguém que faça essa mediação. Allan Kardec. Ninguém faz essa mediação. Buda. Só Jesus Cristo. Porque de todos esses homens que fizeram a história, eles nasceram e eles morreram. Mas Jesus foi o único que nasceu, que morreu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele permanece vivo. O nosso Deus é um Deus de aliança e também um Deus de promessa. No dia em que o nosso Deus fez uma promessa para Davi, ele disse para Davi que o seu trono, o trono de Davi, não teria fim. E ele estava dizendo para Davi, Fabi, que sobre o trono de Davi sempre estaria alguém sentado, governando eternamente. Depois que Davi morreu, Salomão assumiu. Depois que Salomão morreu, Roboão assumiu. Depois que Roboão morreu, o filho de Roboão assumiu. Até que um dia, Jesus veio da descendência de Davi e se assentou no trono de Davi. E esse trono não tem fim. E ele hoje continua reinando, sentado no trono de Davi. E a gente às vezes não entende que o nosso Deus, ele não se esquece daquilo que ele prometeu. Ele não é como eu e você que promete, vamos passar o Natal junto. E não me ligou. Aylan me chamou para passar o Natal lá na casa dele. Não me ligou e eu fiquei, puxa vida, vou ligar, não vou ligar. Chamou, mas não queria chamar. Salomão disse que uma vez ele foi para um país desse aí, e aí falou pro cara no país, vamos ver se a gente faz alguma coisa amanhã. E aí disse que no outro dia o cara estava esperando ele lá. E eu falei, não, mas eu não marquei nada. Você falou que vamos ver se... Porque nós brasileiros, a gente tem esse hábito. Vamos marcar alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Mas quando você está falando isso, você não está dizendo que quer fazer nada, não é verdade? É assim ou não é, gente? Porque quando você diz, vamos marcar alguma coisa, você quer marcar alguma coisa, sim ou não? Não, você está falando por educação. Só que a cultura dos caras lá é diferente. Ele falou e o cara no outro dia foi. E ficou esperando. E ainda chamou a atenção dele. E falou, rapaz, você tem que ter compromisso, cara. E ele falou, rapaz, eu passei uma vergonha, cara. E às vezes a gente não se dá conta da forma como a gente se relaciona, da forma como a gente vive. E por último, ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. João no capítulo 15. E eu queria finalizar lendo para vocês isso. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Ninguém gosta de ser limpado. Mas quando ele limpa, a gente dá mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. O que ele está dizendo aqui? Quem não está nele não pode dar fruto. Quem não está na videira, não está recebendo a seiva, não pode dar fruto, porque só dá fruto quem está nele. Tem gente que está até ainda rodando, igual o ventilador, né? Já ouviu o ventilador? Quando você desliga ele, lá em casa é assim, ele continua rodando, principalmente se a... Qual é o nome daquele negocinho que fica? O rolamento estiver bom, aí mesmo que fica. A energia residual está rodando, mas uma hora para.
tem um monte de gente que está rodando, mas já desconectou da videira. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer o que, gente? Vai parar. E a gente não se dá conta disso, porque ele diz, só dá fruto quem está em mim. E aí ele diz, sem mim, nada podeis fazer. João 15:7, 15:5, parte B. Sem mim, nada podeis fazer. Você sabe o que a gente consegue fazer sem Jesus? Nada. A gente não consegue fazer nada sem Ele. Então, Jesus é muito mais do que o menino que nasceu. Jesus é muito mais do que um presente que foi dado a nós. Jesus é tudo aquilo que a gente precisa para a gente viver uma vida que vale a pena ser vivida. Se a gente entende aquilo que foi feito por nós, e ele termina dizendo, que eu gosto muito desse versículo, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. E aí tem gente que lê esse texto e fala assim, caramba, peraí, mas se eu estiver nele, eu posso pedir tudo que eu quiser e será feito. João 15:7, se vós estiverdes em mim, ele fala, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo que quiser e será feito. Jesus é mentiroso, sim ou não? Sim ou não, gente? Então ele disse que se você estiver nele, se as palavras dele estiverem em você, você pode pedir tudo que quiser e será feito. Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim, tudo? Posso pedir tudo? Pergunta, tudo. E aí, se a gente observar esse texto, o texto diz, se você estiver em mim, ou seja, aqueles que estão em Cristo, foi Paulo que disse, são nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quem está em Cristo, vive uma vida em Cristo. E pessoas que vivem uma vida em Cristo, elas não vivem mais segundo as suas próprias vontades, segundo os seus próprios desejos, segundo os seus próprios, desígnios. São pessoas que querem viver segundo aquilo que Deus tem. Então são pessoas que não são mais egoístas. São pessoas que estão muito mais propensas a olhar para o outro. Então ele diz, se você estiver em mim. Então se você estiver nele, a sua vida é para ele, por meio dele. Romanos no capítulo 11. Então, aquilo que você tiver que pedir, você não vai pedir para você. Você vai pedir para quem? Para o seu próximo. Porque se você quer verdadeiramente amar a Deus, você tem que amar o outro que está do seu lado. E ele diz, se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você, se as palavras dele estiverem em você, aí que verdadeiramente você vai ter uma vida diferente. Uma vida que não é voltada para si mesmo, para o eu, meu, me, mim, a mim. E sim, uma vida à disposição do reino de Deus, a vida à disposição do próximo, a vida à disposição de fazer para o outro. E a gente acaba percebendo que Jesus ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Às vezes a nossa percepção sobre ele é que mudou, porque para algumas pessoas, eu vou voltar no início para fechar, ele continua sendo um garçom. Ele continua sendo um gênio de uma lâmpada. E eu finalizo fazendo uma pergunta para você. Será que é possível alguém se decepcionar com Jesus? Será que é possível alguém se decepcionar com Jesus? E eu respondo essa pergunta dizendo sim. Depende do Jesus que você se relaciona. Porque muitas pessoas se relacionam com Jesus criado na cabeça delas. Com Jesus que eu citei vários exemplos aqui daquilo que ele não é e daquilo que ele não disse ser. Então é fácil se decepcionar com alguém que ele nunca prometeu ser. A gente não se decepciona com esse Jesus, que é a porta das ovelhas, que é a luz do mundo, que é o caminho, que é a ressurreição e a vida, que é o bom pastor. Se coloque de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Queria orar com você. Estava assistindo um podcast um dia desse e perguntaram para um esportista de alta performance qual o conselho que ele daria para essa pessoa que fez a pergunta ter a capacidade, de ser motivado a fazer algumas coisas. E ele disse, olha, essa pergunta é muito difícil de responder, porque assim, na minha vida eu sempre soube que
eu é que preciso determinar para viver aquilo que eu quero. Ninguém precisa dizer o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que fazer. Se o relógio toca, eu acordo e eu me coloco à disposição para render mais, para fazer. Eu sempre dou o meu melhor e eu sempre procuro ser melhor hoje do que eu fui ontem. Então é muito difícil, porque a minha vida inteira ninguém precisou dizer para mim, né? E essa pergunta mexeu muito comigo, porque a gente vê muitas pessoas hoje querendo uma vida nova, querendo um 2024 novo, e a gente acaba percebendo que a gente tem absolutamente tudo para viver algo novo. Porque se Jesus verdadeiramente é tudo que Ele disse que é, e Ele é, o que falta? O que falta a partir de mim, e não a partir dele. Sim ou não, gente? Então, o problema na verdade sou eu, e não o outro, e não Jesus, e não quem quer que seja. Talvez eu não consiga chegar onde eu gostaria, mas sem sombra de dúvida eu não vou mais estar no lugar que eu estava. Então eu gostaria de orar com você, você que talvez deseja ter aquilo que você não tem, ou você que deseja nessa noite que ressuscite aquilo que talvez na sua vida já morreu, para que você possa viver algo novo. Eu não vou chamar ninguém à frente, mas eu acredito que Jesus colocou essa palavra no meu coração. Ele trouxe você aqui para que você pudesse ser exposto a essa palavra e pudesse entender que Ele verdadeiramente é tudo aquilo que Ele disse que é. E o que Ele fez por você, Ele fez por amor a você, para que você tivesse uma vida e uma vida em abundância. E se você não tem vivido essa vida de liberdade nele em abundância, tem alguma coisa errada. E é aí que Ele pode entrar para socorrer você, para ressuscitar na sua vida aquilo que está morto. Mas você precisa dizer para Ele, porque só é um problema para Jesus se for um problema para você. Você acredita que tem coisas que não é um problema para nós e não vai ser um problema para Ele? Por exemplo, Davi, homem segundo o coração de Deus. Deus pegou Davi e falou: você é o padrão. Só que o cara foi um péssimo pai a vida inteira, foi um terrível marido. E por que ele nunca se transformou num marido bom? Porque nunca foi um problema para ele. Porque ele nunca quis pegar aquele lixo da sua relação com o pai dele e colocar diante de Jesus, de Deus, e dizer: Senhor, muda isso na minha vida. Por isso ele sempre foi o marido que foi, o pai que foi. Porque só é um problema para Deus quando é um problema para nós. Então talvez coisas na sua vida há muito tempo ainda não tenham sido colocadas diante dele, para que ele possa transformar, para que ele possa mudar, para que ele possa verdadeiramente ressuscitar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não vou chamar ninguém à frente, mas se essa palavra falou com você, e se você precisa que na sua vida algo seja mudado, transformado, se você precisa, sabe, do auxílio desse bom pastor, desse homem que é capaz de ressuscitar aquilo que está morto, eu queria que você levantasse uma de suas mãos, e eu quero pedir que ele segure na sua mão agora. Pai, em nome de Jesus, onde houver uma mão erguida agora, que o Senhor segure nessa mão desse homem, desse jovem, dessa mulher, que o Senhor fortaleça, Senhor, que o Senhor coloque de pé aquilo que porventura está morto, que o Senhor traga vida, porque o Senhor é a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, pode ser ressuscitado pelo Senhor. O Senhor é o bom pastor, por isso eu peço, Pai, onde houver uma mão estendida, que o Senhor fortaleça, que o Senhor libere um bálsamo novo, um óleo fresco, uma unção nova, que o Senhor dê, ó Deus, a esse homem, a essa mulher, a capacidade de voltar a sonhar e voltar a viver aquilo que talvez também ainda não tenha sido vivido. Eu declaro, Senhor, pelo poder da Tua palavra, porque a Tua palavra é poderosa. Eu declaro, pelo poder daquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário, uma libertação de mentes e de corações. Eu declaro, a Tua palavra diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu declaro uma libertação de mente, eu declaro uma libertação de alma, eu declaro uma libertação de nós mesmos, assim como Eugene Peterson diz: livra-nos do mal e de nós mesmos, pois teu é o reino, o poder e a glória. Precisamos ser livres de nós mesmos, Senhor, da apatia, do desânimo, da paralisação, da preguiça, da prostração, da falta de comprometimento. Pai, nos livre de nós mesmos
É o que pedimos nessa noite em nome de Jesus. Guarda a nossa casa, Senhor, os nossos filhos. Repreenda toda ação do inferno sobre nós. E que ainda essa semana grandes coisas possam ser vividas por nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus te abençoe, vai em paz. Valeu!